Se você gosta de psicologia, esse vídeo aqui vai trazer muita informação e conteúdo relevante para você, para entender diferentes linhas, abordagens, entender um pouco mais sobre psicologia na prática. Vamos lá. Primeiro, vamos pensar e entender sobre a história da psicologia e as principais abordagens que fazem parte da psicologia hoje. Quando a gente pensa na história da psicologia, inicialmente, para tratamento, uma pessoa estava com um problema, seja psicológico ou físico, ela tinha que ir no médico. Ela não ia fazer psicoterapia. Não tinha isso de, eu tô com uma questão emocional e eu vou num terapeuta. Não, só tinha um médico para fazer esse tipo de atendimento lá atrás. Um cara que foi considerado o pai da psicologia, um dos grandes precursores, o chamado Freud, começa a desenvolver uma abordagem chamada psicanálise, que até hoje é muito utilizada e que traz uma contribuição enorme para a psicologia, e trabalha muito com a ideia de inconsciente, de mecanismos de defesa, do ego, superego, id, as fases do desenvolvimento psicossexual e outras questões mais. Mas uma das principais contribuições, na minha percepção, é que a psicanálise começa a entender que, peraí, às vezes tem pessoas ali que precisam ser ouvidas e trabalhar e elaborar essas questões psicológicas que vai trazer tratamento e cura para questões que às vezes estão acontecendo no corpo de alguém. Imaginando que tem alguém que está com um transtorno de ansiedade e de repente ela passa por esse processo analítico junto a um psicanalista e de repente ela consegue não mais sentir aqueles sintomas. A abordagem da psicanálise, ela tem uma coisa que chama atenção, que ela não é muito voltada para aquela estrutura de vamos usar essa ferramenta ou aquelas ferramentas. Ela não é muito voltada de ativamente fazer tantas intervenções quanto outras abordagens muitas vezes são. Mas é uma abordagem que muitas vezes trabalha uma ideia de maior aceitação, muitas vezes de até um acolhimento diferenciado, uma ideia de entender que, peraí, a pessoa está triste, e dependendo do tipo de terapia ou tipo de estratégia, é quase como se algumas pessoas não tivessem o direito de se sentir triste, ou como se tivesse tudo errado por ela estar assim. O psicanalista tem essa visão de contribui muito no processo de, cara, tá tudo bem, você tá triste hoje e você poder falar isso para mim. E a gente conversar sobre isso, sobre essa tristeza, e um local onde você se sinta seguro e não seja julgado por estar triste. Então, a psicanálise é uma abordagem que vou colocar em termos assim, é como se ela fosse menos ativa do que algumas abordagens que usam muito de ferramentas, mas ao mesmo tempo tem uma contribuição interessante para o processo de tratamento na psicoterapia e principalmente no desenvolvimento da psicologia. Enquanto que tem outras abordagens, por exemplo, a terapia cognitiva comportamental, que já trabalha mais ferramentas, mais estratégias de conscientemente olhar para comportamentos, pensamentos, fazer anotações sobre os pensamentos que você está tendo no dia, anotações, entender mais sobre reforço, sobre punição, pensar estratégias para lidar com as questões, às vezes uma fala maior até por parte do terapeuta em determinados momentos, que é um estilo diferente de abordagem terapêutica e que também é muito rico. Inclusive, a abordagem da terapia cognitivo comportamental tem mais robustas análises de validação científica do que, por exemplo, a psicanálise, e eu não estou desmerecendo a psicanálise, eu quero que você entenda isso. Inclusive, tem pessoas que não vão conectar com a terapia cognitivo-comportamental e vão conectar com o tratamento com psicanálise, mas o que traz um método mais claro de ser duplicável, fica mais fácil. Se esse método é mais claro de ser duplicável e replicável, fica mais fácil de produzir estudos de meta-análise, por exemplo, e duplicar esses estudos com resultados mais semelhantes. Então, abordagens como terapia cognitivo-comportamental, abordagens como psicologia comportamental, behaviorismo, entender sobre reforço, punição, condicionamento clássico, estratégias, deixa eu explicar isso de forma mais clara. Imagina que a pessoa, ela deseja conquistar algo. O reforço peraí, sempre que você faz um comportamento que eu desejo que você tenha, eu vou reforçar com alguma coisa que é bom para você. E sempre que
você faz um comportamento que eu não desejo que você tenha, você vai perder algo ou de alguma forma passar por alguma punição para extinguir mais esse comportamento e trazer clareza de quando isso acontece. Então, um exemplo de estratégia que também pode ser utilizado na psicoterapia. Imagina que uma pessoa está querendo parar de fumar e ela vai receber um prêmio quando ela ficar uma semana sem fumar, e toda vez que ela fumar, ela vai ter que, sei lá, dar dinheiro para alguém na rua aleatório que ela não conhece. É um exemplo de ferramenta prática, mas lógico que não é só se limitar a essas ferramentas, até porque nós sabemos que a parte emocional, se fosse só saber o que precisa ser feito, seria muito mais fácil. Não é só saber o que precisa ser feito, existe uma mente emocional também, e isso também é considerado, inclusive na terapia cognitivo comportamental, leva em consideração o pensamento, as cognições, não é negligenciado isso, mas eu estou trazendo um pouco das visões dos diferentes tipos de terapia para que você possa entender e poder se identificar. Tem a psicologia positiva, e psicologia positiva não significa a ideia só de pensamento positivo para tudo, não é isso, é a ideia de, inclusive vem muito ali de Maslow, depois Martin Seligman, de trabalhar de forma a olhar mais, vou colocar assim, os pontos, tem um livro que eu acho muito interessante, do Jeito Harvard de Ser Feliz, que traz boas reflexões, que tem uma parte desse livro que conta que pessoas de maior sucesso e de maior nível de felicidade, elas tendem a olhar para uma situação de, peraí, aconteceu um grande problema, mas tem pontos dentro dessa situação que são bons, e eu consigo, não porque eu estou pensando num pensamento positivo barato, mas porque eu consigo criar um estilo de vida e uma visão de mundo onde aquilo vai fazer muito mais parte do meu cotidiano. Imaginando que houve um assalto num banco e você estava lá dentro e você foi o único baleado naquele assalto, mas você sobreviveu. Enquanto que uma pessoa que pode olhar para essa situação e pensar, por que eu? Por que eu tinha que estar naquele assalto naquele dia? E eu fui o mais azarado de todos. Tem outra pessoa que pode estar olhando e falar, caramba, eu sobrevivi, eu estou feliz por isso, tem história para contar ainda pensar nessa situação, de alguma forma, pensando, nossa, ainda bem que eu estava ali, já pensou que se eu talvez não estivesse, podia ser que eu ia ter batido o carro e algo pior teria acontecido. Então, sou muito grato a Deus, mas de forma estratégica, tem ferramentas, tem estrutura, tem entender mais sobre valores pessoais para poder trabalhar isso, não como a ideia de um pensamento positivo barato, mas como uma filosofia de vida que também é construída. Tem outras abordagens, Gestalt terapia, a ideia de figura e fundo, sem necessariamente a ideia de que eu preciso voltar no passado para resolver alguma coisa, que a vida também acontece no aqui e agora. Tem processos de o psicodrama que trabalha com aquela ideia de colocar pessoas dentro de um ambiente e uma pessoa representa algo, outra pessoa representa outra coisa, um sistema familiar. Existe psicologia sistêmica, existe a psicologia social que traz muito a ideia de, nossa, nós vivemos em uma sociedade. Então, imagine a cultura, o quanto isso tudo nos influencia psicologicamente, comportamentalmente. Então, todos esses tipos de psicologia e vários outros são muito relevantes para entender que, não é tudo igual. Terapia não é necessariamente tudo igual. E aí tem uma outra abordagem, que é essa abordagem que eu mais defendo, que eu trabalho, que eu sou precursor nessa abordagem, que eu chamo de neopsicologia. O que é isso? É entender que eu não preciso de um rótulo, eu não preciso pensar assim, mas tem que só seguir isso. Mas se eu não seguir isso aqui, aí vai fugir da terapia cognitivo comportamental, vai fugir ali da estratégia humanista, da psicologia humanista, ou vai fugir, não. Eu aprendo a pensar, eu me torno um livre pensador. A neopsicologia proporciona isso, mas ela tem pilares sólidos para entender que eu não preciso pensar que está tudo no inconsciente, no meu passado, nos meus traumas, e também para entender que não está tudo sobre reforço, punição e tudo mais. Eu gosto de trabalhar 4 pilares, sendo eles a mente emocional, que é a da neopsicologia, entendendo que é diferente, eu chamo assim para diferenciar do conceito de inconsciente ou de subconsciente, para entender a mente emocional, a história que contamos da nossa própria história, o que vivemos, como nós vemos a nós mesmos, esse mundo invisível dentro de nós. A mente racional é aquela mente que
trabalha planejamento, estratégia, plano de ação, desenvolvimento de novas capacidades e habilidades. Também a mente que eu chamo de biológica. O que é isso? Alimentação, o sono, todo o estilo de vida, a genética dessa pessoa, tudo isso influencia. Se está fazendo atividade física. Isso é essencial no processo terapêutico e muito negligenciado na maior parte das abordagens terapêuticas. E isso, inclusive, faz a diferença no seu cérebro, em como ele funciona. E o quarto pilar, o ambiente, ou mente coletiva, o ambiente. O ambiente molda o nosso caráter, a nossa visão de mundo, aquilo que nós acreditamos sobre nós, sobre a vida. E tudo isso aqui, esses 4 pilares juntos, somados com diferentes conceitos da psicologia, da neurociência, é o que eu chamo de neopsicologia. É uma filosofia de vida, uma abordagem terapêutica, é isso que eu mais acredito. Inclusive, se você quiser passar por sessões da neopsicologia, no link da descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar para você com um preço super especial. Se você conhece alguém que gostaria de passar por terapia, tem o link aqui na descrição, são excelentes profissionais que eu recomendo. E se você quiser aprender sobre essa abordagem e sobre todas essas outras abordagens que eu citei aqui nesse vídeo, aprender psicologia de forma profunda, entender sobre diferentes abordagens, aprender sobre, desde psicoterapia breve, entender sobre perfis de comportamento humano, entender sobre como o cérebro funciona, sobre emoções, tem também a plataforma do Instituto Romani, que eu vou deixar o link aqui na descrição para você ter acesso a todas essas formações por um preço justo. Se você gostou desse vídeo, lembra de se inscrever aqui no canal, se esses assuntos relacionados à psicologia, autoconhecimento, negócios também interessam a você. Lembra de se inscrever aqui no canal e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, sendo pessoas melhores. Até o próximo vídeo.